Quem está feliz com o Senhor, diga glória a Deus, aleluia. Eu estou muito feliz com Jesus, aleluia. Não cesso de glorificar o seu nome, toda hora, todo instante, adorando a Ele. Muito embora às vezes o seu espírito está angustiado com alguma coisa, mas eu digo, mas eu te adoro, Jesus, eu te amo, eu te glorifico, porque Ele é digno, e somente Ele é digno de toda a nossa adoração. Aleluia. Amados, eu quero ler com os irmãos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Aliás, capítulo 2, versículo 3. Apenas o versículo 3. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: e eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. Aleluia. E eu estive entre vós em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. Queridos, outro dia nós falamos um pouco a respeito dos fracos, e com certeza esse assunto ele tem muitas lições para nós, tem muitos prismas para se ver, e a gente fica pedindo ao Senhor uma palavra para a sua igreja, e o Senhor me deu outra palavra a respeito desse assunto, da fraqueza. Porque quando nós pensamos que alguém é fraco, à primeira vista, poder dizer, é uma coisa triste, desprezível. Como é que essa pessoa está fraca, podendo estar forte? Se está forte é muito melhor do que ser fraco. Mas na Escritura Sagrada, a fraqueza do homem que serve ao Senhor, do homem e da mulher de Deus, ela pode revelar os grandes, ou a grande graça, ou grande virtude da parte do Senhor. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz o seguinte: quando eu penso que estou forte, aí eu estou fraco. Porque quando eu me considero que sou forte, eu corro o risco de me ensoberbecer, achar que eu sou autossuficiente, que eu não preciso de ninguém. E com isso, a Bíblia diz que a exaltação, a soberba, ela precede a queda, ou seja, vem antes da queda. Quando você vê um irmão exaltado, dizendo que é isso, que é aquilo, você ora por ele, porque ele está correndo um sério risco de cair na fé. Mas aí Paulo diz outra coisa, ele diz, olha, quando eu penso que estou forte, aí eu estou fraco. Mas ele diz o inverso, mas quando eu penso que estou fraco, aí é que eu estou forte. Porque a fortaleza de Paulo podia ser exatamente por conta da grandeza das revelações que ele teve, e ele podia dizer, eu realmente sou um grande homem de Deus. Aí quando ele caía em si, analisava e dizia, então eu estou fraco mesmo, porque eu estou declinando, né? Na minha humildade, estou diminuindo na minha visão de que o que me foi revelado não foi mérito meu, foi o Senhor que me deu, eu não sou digno de nada, eu não mereço nada. Aí ele vai dizer, mas quando eu penso que estou fraco, aí que estou forte. Quando o apóstolo Paulo, ele confessa que passou na sua vida uma situação que ele chama, uma situação humilhante, que ele chama de espinho na carne, algo que o humilhava. Ele disse, a saber, o mensageiro de Satanás que me esbofeteava. Já pensou, irmã? Eu chegar a irmã Elisângela, irmã, pegue uma bufetada, pegue. Para você é humilhante, as pessoas que vê o negócio, é a coisa humilhante. Ele diz, a saber, o mensageiro de Satanás
para me esbofetear, a fim de eu não me exaltar, porque a exaltação precede a queda. Ou seja, quando ele diz assim: eu orei 3 vezes ao Senhor acerca desse assunto, para que me fosse livre, para eu ficasse livre desse negócio, dessa humilhação. O Senhor disse: olha, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. Porque a fraqueza de Deus é muito mais forte do que a fortaleza dos homens, é muito mais forte do que o meu orgulho, é muito mais forte do que a minha autossuficiência. A fraqueza de Deus é uma coisa gloriosa. Nós lemos aí em Atos dos Apóstolos 16, o carcereiro lá em Filipos. Paulo e Silas estavam numa situação de fragilidade, de fraqueza. Estavam humilhados porque eles estavam presos lá, não é porque ele cometeu nenhum mal, fez nenhum ato de vandalismo, estava praticando alguma coisa errada, não, foi por causa da palavra de Deus, porque ele libertou pessoas que eram acometidas de espírito de adivinhação. Licença. E isso causou prejuízo às pessoas que comandavam aquela moça lá. E os seus, vamos dizer, não, corretores, né? Os corretores da moça, da mulher que adivinhava, fizeram um levante contra Paulo e Silas e acabaram prendendo ele e botaram ele amarrados no tronco, num lugar escuro. Imagina lá o cheiro que estava lá, aquele negócio, hein? Dentro daquela prisão, imagina a fedentina de urina, de fezes, de tudo no mundo, e ainda mais no escuro. O cara, para entrar lá, teve que pedir uma luz para entrar. Então eles estavam numa situação de humilhação, de fraqueza. Diante dos homens, eles estavam numa situação de fraqueza. No entanto, o que é que eles faziam? Eles disseram: Paulo, olha, Silas, vamos adorar. Será que eu tenho essa coragem? Numa situação de humilhante, porque eu saber que eu estou fazendo a vontade de Deus. Irmão, olha só, eu tenho consciência que estou fazendo a vontade de Deus. Paulo foi para essa região, foi levado por uma visão. Ele havia tentado ir para um lugar chamado Troade, e o Senhor não permitiu. Depois ele tentou ir para Bitínia, outra região, e ele diz: o Espírito do Senhor não lhe permitiu. Mas quando foi à noite, ele teve uma visão e o anjo apareceu. Ele disse, e o anjo dizia para ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele concluiu que o Senhor estava enviando eles para a Macedônia, aquela região da Macedônia, a região de Filipos lá, e foi para lá. O que acontece? Eles estavam fazendo a vontade de Deus, dentro da direção de Deus, e agora eles estavam presos, humilhados. Irmãos, aquela fraqueza, alguém podia dizer, foi derrotado, os homens foram presos, aqueles que estavam fazendo sedição aqui na cidade, Levante, né? Foram presos, acabou o movimento. Conversa, irmão, porque na fraqueza deles, Deus revelou e visitou e demonstrou a sua glória e o seu poder ali na prisão. Eles humilhados, mas eles tinham consciência de quem eles eram. As pessoas podem dizer que você é insignificante, que você não vale nada, que o que você está fazendo, o que você gostaria de fazer para Deus não tem valor nenhum, e ninguém dá importância para o que você quer fazer, e o seu coração está queimando com o desejo de fazer a vontade de Deus, e muitas vezes você é impedido. Mas não se preocupe, Jesus vai te honrar, aleluia. O nome dele vai ser glorificado por causa do desejo ardente do seu coração, aleluia. Eu creio. Ali começou a igreja em Filipe. Foi mediante essa situação de fraqueza. Aí o Senhor manifestou o seu poder. Quando nós nos sentimos fracos, incapazes, aí é a hora do Senhor agir. Aleluia.
Glória a Deus, porque o Senhor é maravilhoso. Nós lemos no livro de Hebreus a lista dos heróis da fé, e um versículo que é muito maravilhoso e importante que nós lemos aqui, para que nós não venhamos esquecer e possamos entender melhor, porque às vezes a gente se sente tão abatido assim, né? Puxa vida, sem ânimo. Aí você diz: poxa, será que eu não sou crente? Será que eu não sou filho de Deus? E quer até desistir da fé. Pô, eu não estou sentindo aquela alegria que os irmãos dizem que os crentes sentem, e eu não estou sentindo, mas será? Mas você tem que pensar: não, o que eu criei é que eu confessei a Jesus, e que o Senhor Jesus me deu ou escreveu o meu nome no livro da vida, e um dia eu estarei na sua presença. Isso é quem nos sustenta, irmão. A consciência de quem você é. Eu sei que eu sou filho. Se o meu espírito está angustiado, minha alma está abatida, só existe um caminho: oração. Vá para o seu quarto, feche a sua porta e fale, se derrame na presença de Jesus, que aí você vai ter a resposta, não é? No capítulo 11 de Hebreus, ele diz o quê? A partir do versículo 32, 33, 30, 31, 32, diz assim: e que mais direi? Os irmãos depois leem em casa, é uma coisa tremenda. Que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque, e de Sansão e de Jefté e de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram as promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, e agora da fraqueza tiraram forças. Você entende o que é isso? Como é que você da fraqueza tira força? Vou citar um exemplo da própria Escritura. Davi, a Bíblia diz que ele era o menor. A gente sabe que quando diz menor, porque ele não tinha maioridade, ele era novo, era um adolescente. Os irmãos o desprezavam, talvez o próprio pai nunca imaginava que ele estava na mira do Deus Todo-Poderoso. Ele era um pastor de ovelhas, e mesmo depois de ser ungido na casa de Jessé, os seus irmãos não o honravam, porque quando ele pegou os queijos e foi levar para o campo de batalha, e quando ele chegou lá, que viu o filisteu afrontando o exército de Israel, ele se indignou, e ele disse: quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Entende? Ele disse: não é o exército de Saul, não é o exército de Israel, não. Aqueles homens que estavam ali, mesmo que eles não estavam com um coração cheio de confiança em Deus, ele atribuiu que aqueles homens, aquele exército, era o exército do Deus vivo. Entende? Um homem que tem visão espiritual. E quando ele chegou e falou com os seus irmãos disseram: rapaz, o que é que você está fazendo aqui? Com a sua presunção, com a sua arrogância, ou com a sua, E você está se entremetendo no que não deve. Vá cuidar daquelas poucas ovelhas, meu amigo. O que é que você está fazendo aqui? Ele não deu ouvidos. Nas pessoas ele era um pequeno, nas pessoas ele era fraco, para as pessoas e para a própria família ele era incapaz. Ele estava se metendo naquilo que ele não podia resolver. Mas ele disse: o que é que ganha aí o homem que matar esse homem aí? O que é que... Ele estava vendo a ousadia? Alguém estava achando que ele era fraco, mas ninguém viu o que ele fez lá no aprisco das ovelhas. Enfrentou um leão e um urso. E eu fico imaginando, que a Bíblia não diz, será que ele contou essa história para os irmãos dele e para o pai dele, hein? Eu acho que essa história ninguém conhecia, não, essa história.
Porque ele conta essa história para Saul. Quando vê ele lá, ele diz: não dá certo não, esse homem aí é um homem experiente de guerra, de batalha, você é apenas um rapazinho. Ele disse: olha, deixa eu contar uma história para você. Estava lá no campo e veio um leão e pegou uma ovelha do rebanho. Eu fui atrás dele, tomei a ovelha da sua boca, peguei na sua barba e o matei. Uau! Um jovem, quem diria que um menino daquele tinha capacidade de fazer um negócio desse? Depois veio um urso e eu fui, tomei a ovelha e matei. Então eu vou fazer a mesma coisa com esse homem também. Sabe por quê? Ninguém estava vendo, mas a Bíblia diz que o Espírito do Senhor estava sobre Davi. Então você, se mesmo fraco, mas você diz: eu sei que o Espírito de Deus está na minha vida. Quem é que pode me deter? Não são as afrontas, não são as rejeições, não são as palavras contrárias. Alguém pode até impedir de você fazer aquilo que você queria fazer hoje, mas aquilo que você propôs no seu coração fazer, aquilo está registrado na eternidade e aquilo está valendo para Deus. Então se alegre. Você pode dizer: Senhor, eu fui impedida de fazer o que eu sei que era a tua vontade. Fui impedido. Mas você fica em paz, porque Deus vai agir. Deus vai agir. Se alguém não lhe valoriza, não tem importância. Se alguém não me valoriza, não tem importância. O importante é o seu relacionamento com o papai, o seu relacionamento com o seu Deus, o seu relacionamento com o seu Senhor. Isso é que é maravilhoso. E não existe nada que possa atrapalhar a nossa amizade, a nossa relação, o nosso relacionamento com Deus. A Bíblia diz: quem nos separará do amor de Deus? Quem é que pode? E ele cita algumas coisas: a fome, a nudez, a necessidade. E ele vai dizer: nem altura, nem profundidade, nem largura, nada, nem alguma outra criatura, seja espiritual, seja qualquer tipo de coisa, nada poderá nos separar do amor de Deus. Saiba que você está guardado no coração de Deus. Irmão, é maravilhoso quando você se sente amado. E quando você se sente amado por alguém tão importante, aí então é um orgulho só, né? Uma alegria só, né? Não é? As pessoas podem lhe amar. Eu posso não lhe dar a atenção que você merecia, mas você diz: mas eu sei que eu sou amado e amada por papai, aleluia. Aquele que é o dono da minha vida, aquele que me sustenta, que me dá tudo o que eu preciso, que me dá o ar que eu respiro, que escreveu meu nome no livro da vida. Então o que importa se alguém diz que eu não sou nada, que eu sou um fraco? Não importa. Então no livro de Hebreus aqui, a Bíblia diz que eles na fraqueza se esforçaram e tiraram forças. É muito maravilhoso isso. Uma vez Davi estava numa situação difícil, mas a Bíblia diz que ele se esforçou no Senhor. Entende? A nossa força não é de nós mesmos, como nós temos ensinado muitas vezes aqui. Não é a força do meu braço, a força da minha inteligência, a força no meu poder aquisitivo, eu posso, eu tenho. Não, a nossa força vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Então você diz assim: eu posso até ser fraco, mas a minha fé, ela está firme no Senhor Deus Todo-Poderoso. O Senhor diz para Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que maravilhoso isso, irmãos. Quando nós entendemos que nós somos fracos, mas em Deus nós conquistaremos todas as batalhas, aleluia. Em Deus nós venceremos o mundo. Em Deus nós venceremos todas as lutas e as dificuldades. A Bíblia diz, eu vou ler só o restante aqui para encerrar. Diz aqui, olha: da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram.
Entende? Nada vem de graça não, tem um esforço, uma determinação. E essa determinação, com certeza, é baseada na sua convicção de fé. Você crê, a sua fé é naquele que tudo pode. Na batalha se esforçaram e puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. E agora, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição. Irmãos, isso para mim, essa palavra é um mistério. Alguns foram o quê? Torturados e não aceitaram o seu livramento. Contrariamente daquilo que nós estamos habituados, nós queremos que o Senhor nos dê conforto, nos dê tudo que temos direito. Alguns recusaram o seu livramento, porque tinha uma fé tão poderosa, tão grandiosa em Deus, que o seu martírio, o seu sofrimento e a sua dor, por causa do nome do Senhor, ou para resguardar a sua fé, era tão precioso que se eles sofressem aquele dano, eles receberiam uma ressurreição mais gloriosa. Nesse texto nós podemos entender que alguns serão salvos, mas outros serão gloriosamente salvos, né? Como nós já falamos, né? Que alguns entrarão no reino de lado, vão escapar fedendo, mas uns vão entrar de braços abertos, porque as portas estão abertas para eles. Então, aí a gente não quer sofrer nadinha de nadica, né? E já estamos todo tristinho, todo, né? Olha só, e diz lá: foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andavam vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, habitando em cavernas e covas da terra. Todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram as promessas, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que sem Ele não fôssemos aperfeiçoados. Ele diz: olhe para esses homens, olhe para essas mulheres. Essas pessoas eram tão preciosas para Deus, que o mundo não era digno que Ele nem estivesse aqui. Mas na ótica humana, eles eram os derrotados. Eu gosto de citar, só para encerrar, João Batista. Para mim é um dos grandes exemplos de desapego às coisas do mundo. Eu creio que se ele quisesse, ele podia ter uma casa. Jesus tinha uma casa na praia. Você sabia? Jesus alugou, ele tinha uma casa na praia. Jesus gostava da praia. Mas João Batista não tinha. Ele não estava nem aí. João Batista, ele não tinha uma casa nem para fazer uma refeição. Ninguém fazia refeição. Ele ia no mato, colhia mel e pegava os gafanhotos e comia. Ele não tinha uma roupa. Jesus tinha uma túnica sem costura. Você sabia? Ele tinha um paletó, que a gente chama hoje daqueles, como é que dá o nome? Eu esqueci. Os paletó bem chique. Para nós entendermos. Jesus tinha uma túnica sem costura. Isso era uma roupa preciosa. Jesus ganhou. As mulheres que serviam a ele, deu a ele de presente a túnica. Essa túnica era tão preciosa que quando crucificaram ele, os homens disseram: não vamos rasgar não. Essa túnica é muito legal, vamos lançar sorte para ver quem fica com ela. Você entende? Jesus tinha, mas João Batista não tinha. Ele se vestia de pele de ovelha, entendendo? De total desapego às coisas terrenas. A Bíblia diz que dos quais o mundo não era digno nem que estivesse aqui, porque eles eram tão preciosos para Deus. Isso cai por terra toda a teologia da prosperidade, né? Eu volto a dizer, eu creio que o Senhor tem o melhor para nós, aleluia. Mas o nosso coração não está aqui. Ainda que o Senhor nos dê ouro, nos dê prata, nos dê carro bons e mansões para morar, mas o nosso coração não está nessas coisas. O nosso coração está lá na glória, aleluia.
porque todas essas coisas passarão, mas aquele que tem o coração na glória de Deus, ele vai ficar firme, ele não se deixa abater. Então, meus amados, na nossa fraqueza, nós encontramos forças em Deus, aleluia. Na nossa fraqueza, nós venceremos as adversidades, porque os nossos olhos estão postos no céu, nas promessas de Deus para nós. E você diz: eu sei quem eu sou, eu sei que eu sou filho, eu sei que eu sou filha, e isso não vai me deixar triste. Essa humilhação, essas palavras não vai me deixar triste. Jesus, está aqui as palavras, eu coloco no teu altar. Eu te amo e eu te adoro, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E eu jamais vou me abater, jamais vou pensar em sair da presença do meu amado, porque eu sei que com Ele eu estou seguro, aleluia. Senhor Jesus, eu te adoro pela tua palavra, Senhor, porque o Senhor nos ensina que os princípios do teu reino é o contrário dos princípios do mundo. A maneira do mundo ver as coisas é completamente diferente do teu reino, Pai. O teu reino é perfeito, a justiça é perfeita, Senhor amado. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante de ti, Pai. Vem nos ajudar, vem abrir os nossos corações e as nossas mentes para compreender e tomar posse da verdade da tua palavra, que nós em ti somos mais do que vencedores, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia.